Pessoal, saudações para vocês. Nessa apresentação, nessa aula, nós vamos fazer uma introdução bem simples àquilo que nós chamamos de metabolismo energético. Metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem no corpo do organismo. No corpo, né? Ou no organismo. Então são várias reações de vários tipos diferentes e que são interligadas, inclusive. Quando você altera uma, você altera outras junto. No ensino médio, normalmente, a gente só destaca duas categorias. As reações anabólicas, que são as reações de síntese ou produção, essas reações em que elas requerem a entrada de energia para poder acontecer. Tá? Nas reações anabólicas, se pegam substâncias mais simples para gerar substâncias mais complexas. O mais complexo aqui significa que tem mais componentes e um número maior de interações entre esses componentes. O mais simples tem menos. E também, além do anabolismo, tem as reações catabólicas, que são as reações que se dão no sentido contrário. São as reações de quebra ou degradação, nas quais se libera energia para gerar substâncias mais simples. E essa energia que é gerada aqui, ela inclusive pode ser utilizada nas reações anabólicas. Tá? Então assim, além do anabolismo e catabolismo, tem vários outros tipos de processos que ocorrem nas células que fazem parte do metabolismo também, porque nós não destacamos. Mas tem reações de transferência de elétrons, que são as oxidações e reduções. Tem reações de transporte, né, processo que envolve transporte de substâncias, modificação de substâncias, várias outras. Tá? Mas aqui a gente só destaca essas aqui. Como nós estamos vendo, vamos começar a ver agora, metabolismo energético, são 4 processos que fazem parte disso aí, 4 processos principais, que são a respiração, a fermentação, a fotossíntese e a quimiossíntese. A característica desses processos é que eles conseguem gerar aquilo que nós chamamos de energia potencial química. Energia, em resumo, é a capacidade de gerar trabalho e promover mudança. Energia potencial química é a energia que é armazenada na estrutura da molécula, tá? A forma como os átomos estão arranjados e ligados. São energia, por exemplo, que fica armazenada nas ligações covalentes, que se dão entre os átomos ou os componentes lá da molécula. Tá certo? Mas isso aí a gente vai vendo aos pouquinhos no decorrer do assunto. Então, os 4 processos conseguem gerar energia potencial química. Dentre os 4, a quimiossíntese só procarionte realiza, pelo menos em princípio, né? Biologia sempre tem exceções, mas basicamente procariontes conseguem realizar todos esses processos aí, mas quimiossíntese só eles. Eucariontes não conseguem realizar quimiossíntese. E a fotossíntese e a quimiossíntese, como o nome já indica, são processos que promovem a síntese. Promovem não, né? Eles conseguem realizar, conseguem fazer, né? Produzem, vamos dizer assim. Produzem ou sintetizam substâncias orgânicas, que essas substâncias orgânicas servem de alimento para o organismo que faz o processo, né? Que são os autótrofos, o que nutre a si mesmo, e também serve de alimento para quem ingerir esses autótrofos aí. Tá certo? Então, vamos prosseguir. Bom, continuando, pessoal, sobre esses processos aí de metabolismo energético, que a gente foca aqui no ensino médio nas células eucariontes, você tem que saber quais são as 2 organelas que nós destacamos, tá, que atuam nesses processos, que são, aí estou falando de célula eucarionte, as mitocôndrias, que atuam na respiração celular, e os cloroplastos, que atuam na fotossíntese. Não tem só esses organelas que atuam em processos do metabolismo energético, não. Por exemplo, o peroxissomo, ele quebra ácidos graxos, né? Ele está envolvido na oxidação de ácidos graxos. Então ele também pode atuar nesse processo do metabolismo energético. Mas aqui, nesse âmbito, nós só vamos destacar essas 2 aqui, mitocôndrias e cloroplastos. Então assim, essas 2 organelas, elas têm muitas similaridades. Tem as funções diferentes, claro que também tem diferença, mas elas têm algumas similaridades bem gritantes. Então assim, eu desenhei as 2 mais ou menos do mesmo tamanho. A mitocôndria, na verdade, no mundo real, ela é bem menor, ela costuma ser menor do que os cloroplastos, tá? Mas só para ficar mais fácil de comparar. Então são 2 organelas que têm o seguinte, tem 2 membranas. Tem uma membrana externa, e se tem uma externa, vai ter também uma interna. Entre essas 2 membranas, externa e interna, tem um espaço intermembranar, tá? Que inclusive quando vocês forem ver a respiração celular, você vai ver que na mitocôndria é importante isso. Então tem 2 membranas, interna e externa, e um espaço intermembranar. O interior da mitocôndria, ele é chamado de matriz mitocondrial. Lembra o M com M, matriz da mitocôndria. Já o cloroplasto, o interior dele, é chamado de estroma. Assim, é a mesma coisa da matriz, basicamente, o interior da organela, mas o nome muda. Tanto na matriz da mitocôndria quanto no estroma do cloroplasto,
você encontra DNA próprio, tá? Em ambas, um DNA próprio, um cromossomo próprio, digamos assim, e também ribossomos próprios. Inclusive, esses ribossomos, eles são mais similares aos ribossomos de células procariontes do que das células eucariontes, tá certo? Outra coisa, no caso aqui da mitocôndria, tá? Eu só estou destacando as estruturas principais das organelas. A membrana interna da mitocôndria forma as invaginações, entra assim, né, para dentro da matriz, se prolonga para dentro da matriz. Essas invaginações da membrana interna da mitocôndria são chamadas de cristas. No interior do cloroplasto tem um sistema membranoso complexo, são as membranas tilacoides. Tá? Então são várias membranas que formam, é um sistema membranoso, né? Que formam um monte de bolsinhas que parecem uns pneus. Essas bolsinhas que parecem pneus você pode chamar de tilacoide, inclusive. Então, tilacoide é o nome da bolsinha, mas também é o nome da membrana. Então, elas formam essa membrana tilacoide. Várias dessas bolsinhas aí que são os tilacoides, formam as maiores, que chamam de lamelas, que ligam uns aos outros. Essas bolsinhas, elas são empilhadas, aí o nome da pilha é granum, e o plural é grana, mas enfim, o mais importante é lembrar o nome da membrana, membrana tilacoide, que também é o nome da bolsinha, tilacoide. É nesses tilacoides aí que estão localizadas as clorofilas. É neles que estão localizados os pigmentos que atuam na fotossíntese. Mas como aqui é ensino médio, a gente destaca basicamente as moléculas de clorofila. Tá certo? Outra coisa, essas duas organelas, elas conseguem se multiplicar, elas conseguem se dividir, tá certo? E se você prestou atenção direitinho na estrutura, e se você olhar um desenho de uma bactéria, uma célula procarionte, você vai ver que essas organelas elas se parecem muito com células procariontes. Então, vamos ver um pouco mais sobre isso agora. Bem, continuando, gente. Então, como nós vimos, as mitocôndrias e os cloroplastos, elas são organelas que têm diferenças, mas também têm algumas semelhanças bem características, bem gritantes, digamos assim, né? Que é o fato de terem duas membranas, DNA próprio, ribossomos próprios, tá? Então, assim, e além disso, elas têm similaridades também com organismos procariontes, né? Inclusive, como a gente mencionou aqui agora, os ribossomos dos cloroplastos e das mitocôndrias, eles são mais similares aos ribossomos das células procariontes do que das eucariontes. Então, existe uma hipótese chamada hipótese endossimbiótica, que foi o que eu desenhei aqui, que tenta explicar a origem dessas organelas aí a partir de organismos procariontes. Aqui em cima é lá no passado distante e aqui embaixo é mais próximo do presente, mas ainda no passado distante. Então o que se acredita, né, nessa hipótese endossimbiótica? Existia lá eucariontes primitivos, aí algum deles ou alguns deles, eles foram capazes de internalizar um procarionte primitivo. Aqui primeiramente eu estou botando o ancestral das mitocôndrias. Aí o que aconteceria? Normalmente é o seguinte, uma vez internalizado, fagocitado, vamos dizer assim, esse procarionte primitivo ele deveria ser digerido, mas não foi. E aí o que acontece? Permanece até hoje em dia nas células eucariontes, por quê? Porque confere vantagens adaptativas, né? É na mitocôndria que ocorre boa parte da respiração celular, que produz muito ATP, muita energia potencial química para a célula. Outro descendente dessa mesma linhagem aqui, que tinha adquirido, né, o ancestral dos mitocôndrios, também foi capaz depois de internalizar ou fagocitar um procarionte primitivo que é o ancestral dos cloroplastos. E aí, mesma coisa. Eita, perdão. Ficou e permanece hoje em dia, até hoje em dia, porque confere vantagens adaptativas para a célula. Tá? No caso, o cloroplasto é o local onde ocorre a fotossíntese. Você veja aqui que eu desenhei as duas organelas com uma membrana preta, que é a membrana plasmática da célula, que fagocitou ela, né? E uma membrana colorida, azul, a do cloroplasto, e vermelha da mitocôndria. Então essa azulzinha aqui do cloroplasto é a membrana interna do cloroplasto. A preta seria a membrana do fagossomo, né? Do endossomo. E mesmo aqui para a mitocôndria. A vermelhinha, a membrana do próprio organismo procarionte primitivo. E de preto, a membrana da própria célula eucarionte. Então é assim que se acredita que essas organelas surgiram, e tem gente que acredita que outras organelas também surgiram dessa forma. Tá? Essa é a hipótese endossimbiótica. Vamos que vamos, continuando. Bom, gente, continuando.
Um organismo, para se manter vivo, ou um ecossistema para se manter também, ele precisa de energia. Energia, definindo da maneira mais simples possível, é a capacidade de realizar trabalho, ou promover mudança, ou reorganizar uma porção de matéria. Aí o trabalho é mover matéria, contra forças opositoras. O trabalho pode ser de várias formas diferentes. Agora, de qualquer forma, os sistemas vivos eles precisam de uma entrada de energia, porque nas células, nos organismos e tudo mais, ocorre um monte de tipos de trabalhos diferentes. Tá? Você se mover, por exemplo, e tudo mais. Normalmente, nos nossos exemplos, a gente cita como fonte de energia o Sol, que é uma fonte constante de energia luminosa. Essa energia luminosa, no caso, para esse exemplo aqui específico, tá? Do Sol. Essa energia luminosa, ela é captada pelos organismos fotossintéticos, pode ser as plantas, pode ser algas e tudo mais. Esses organismos eles vão converter a energia luminosa em energia potencial química, aí sim, vão realizar trabalhos e sínteses e sintetizam um monte de substâncias que alguns outros organismos não conseguem produzir. Nós, por exemplo, que somos autótrofos, não, né? Somos heterótrofos, né? Nós animais somos heterótrofos. Um monte de substâncias nós não conseguimos produzir, substâncias que servem de alimento para nós. Então nós temos que obter comendo quem produziu, que no caso são os produtores, tá? Nos ecossistemas. Bom, essa energia luminosa, que é convertida em energia química, normalmente fica armazenada nas ligações entre grupos fosfatos de uma molécula chamada de ATP, o trifosfato de adenosina. Então vamos ver agora sobre esse ATP para já ir próximo de terminar. Muito bem, gente. A energia potencial química que eu estou falando aqui é uma forma de energia que fica armazenada na estrutura das moléculas. Na estrutura como assim? Na forma como os átomos estão arranjados e ligados na molécula. A energia potencial química nas células, o que nós vamos ver primordialmente no ensino médio, é que ela fica armazenada nessa molécula aqui chamada de trifosfato de adenosina, ou pura e simplesmente ATP. Né? Trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato, enfim. Ele é um nucleotídeo. Aqui tem uma adenina, aqui tem uma ribose, e ele tem 3 grupos fosfatos ligados a ele. Essa ligação covalente aqui, essa especialmente, tá? É uma ligação covalente de alta energia. Tá? Ele armazena energia potencial química, por quê? Porque os grupos fosfato, eles têm cargas negativas. Então essas cargas negativas, elas ficam tentando se repelir. Para poder produzir o ATP, você tem que botar energia para grudar esses grupos fosfato. Mas como eles têm cargas negativas, eles ficam doidos para se soltarem. Então assim, a reação que quebra essa ligação covalente aqui de alta energia, ela é muito favorável. Tá? Ela ocorre espontaneamente. Então, o que a célula faz é o seguinte: para os processos que precisam de energia, ela usa o ATP como moeda energética. Tipo assim, para correr, por exemplo, um transporte ativo, né? Vários tipos de transporte ativo, que precisam mover solutos contra o gradiente de concentração, você precisa pagar para aquilo acontecer. Você paga como? Usando o ATP como moeda energética. Porque ele vai passar por essa reação aqui, ó. O trifosfato de adenosina, ele vai ter essa ligação aqui quebrada, aí ele vai gerar o difosfato de adenosina, em vez de ter 3 grupos fosfato, tem 2, vai soltar um fosfato inorgânico e energia. Aí essa energia liberada é que é utilizada nos processos endergônicos, então, né, que são os que precisam de energia para acontecer. Essa reação aqui é favorável, então a célula acopla essa reação que é favorável com as reações que são desfavoráveis, para essa reação fornecer energia para essas outras aí acontecerem. Tá certo? Por isso que a gente chama o ATP de moeda energética das células. Então, quando essa ligação aqui é rompida, ela libera energia. Mas agora, como é que faz para produzir o ATP? Porque boa parte da nossa matéria aqui sobre metabolismo energético tem a ver com saber como é que é produzido o ATP. Então, vamos dar uma olhada aí já já. Já não, agora, né? Muito bem, para poder terminar agora, só falta a gente ver de onde é que vem a energia para poder produzir o trifosfato de adenosina. Já que a quebra dele, ou seja, a reação nesse sentido aqui contrário, libera energia para os processos endergônicos das células acontecerem. A energia para produzir o ATP, que é o que vocês vão ver nesses processos aí do metabolismo energético, na respiração, na fermentação, na fotossíntese, é o seguinte:
A energia vem de reações de oxidação e redução, reações redox. O que são essas reações aí? São reações nas quais ocorre transferência de elétrons de uma espécie química para outra. Nesse exemplo eu botei uma espécie química qualquer aqui, pode ser duas substâncias, tá, gente? X e Y. Então, assim, nessa reação de oxidação e redução, nessa reação redox, o elétron vai ser transferido do X para o Y. O detalhe é que, quando essas reações ocorrem, elas liberam energia. Aí, essa energia é que vai ser utilizada para se produzir o trifosfato de adenosina, a partir do difosfato de adenosina e do fosfato inorgânico. Tá? Aqui é que essa energia fica armazenada, na forma de energia potencial química. E aí, de novo, quando a célula precisa de executar algum processo que precisa de energia, ela utiliza o ATP como moeda energética. Né? Essa ligação aqui vai ser rompida e vai liberar energia para o processo poder acontecer. Tá certo? Eu gosto muito, para terminar mesmo agora, gosto muito de falar uma frasezinha que é a seguinte: oxidar é dar elétrons e reduzir é adquirir. Oxidar é dar elétrons, reduzir é adquirir. Então quem vai ser oxidado vai perder elétrons. Mas os elétrons, quando eles são perdidos com alta energia. Por isso que libera energia aqui. Tá? Nesses exemplos que nós vamos ver em biologia. E quem vai ser reduzido é quem vai adquirir. Então no final da reação você tem aqui ó, o X oxidado e o Y reduzido. Porque o Y pegou elétrons, o X deu elétrons para ele, tá? E aí liberou energia para produzir o ATP. Essa introdução geral a essas coisas do metabolismo energético, as organelas, esses conceitos aqui de energia, o que é o ATP, reação de oxidação, redução, essas coisas todas aí, eles são importantes porque te ajudam a viajar menos quando a gente entrar nos processos mesmo. Porque lá, aí a gente não tem tempo para ficar destacando toda a estrutura da mitocôndria, toda a estrutura do cloroplasto e por aí vai, tá certo? Então é bom você entender essa parte aqui direitinho, não é das piores do mundo, aí depois a gente vai avançando nos processos do metabolismo energético. Falou, valeu, até a próxima.